Olá, vamos lá então. Gente, vocês me desculpem, mas está um frio aqui. 15 graus para mim é um frio danado, porque aqui geralmente faz assim, até 30 e poucos graus, e agora de repente está 15, 17 graus aqui. 15 graus, está muito frio, eu estou com muito frio, então eu estava de capuz, me desculpem, tá bom? Mas hoje nós vamos falar sobre a corrupção da inteligência. Eu resolvi falar sobre isso hoje, porque eu vou falar depois sobre a corrupção, né, da inteligência religiosa, né? Então, vamos falar primeiro o que vem a ser essa corrupção aqui, né, da inteligência. Inclusive, tem livros, né, feitos por autores falando do assunto. Um assunto interessante que vocês vão gostar também. A corrupção da inteligência é uma expressão que remete ao problema que o Brasil enfrenta não apenas na corrupção política, mas também de uma corrupção das ideias e do pensamento crítico na academia, na mídia e outras instituições, incluindo as religiosas. A corrupção da inteligência é vista como um mal atual do Brasil por várias razões. Primeiro, a manipulação ideológica ocorre quando intelectuais, acadêmicos e jornalistas distorcem informações ou promovem narrativas para servir a interesses políticos ou ideológicos específicos. E isso pode levar a uma polarização extrema e uma sociedade dividida, dificultando o diálogo e a construção de consensos necessários para resolver problemas. Nós temos visto ultimamente, né, muitas canais transmitindo mídia abertamente se posicionando a favor deste ou daquele governo, deste ou daquele político, e isso num país democrático não pode acontecer, mas acontece. Né? Aqui no Brasil acontece esse tipo de coisa, manipulação ideológica. Esse é um fator que abrange a corrupção da inteligência, né? A erosão do pensamento crítico, o que vem a ser isso? Quando a academia e a mídia se envolvem em práticas de pensamento de grupo ou censuram ideias divergentes, o pensamento crítico, a inovação intelectual sofrem. Né? Isso pode resultar em uma sociedade menos informada, né? E menos capaz de tomar decisões racionais e bem fundamentadas. Então, quando acontece, por exemplo, um crime, né? A mídia ela fica 24 horas falando daquilo, dificultando até, né, que seja feito as investigações pelo judiciário. Ela se posiciona sempre do lado de um, do lado de outro. Então, isso não é algo interessante. Primeiro, porque quando acontece determinado assunto, existem os órgãos competentes para resolver essa situação. Só que a mídia, ela vai atrás do quê? Ela vai atrás de atrair o público. E o que mais atrai o público é a desgraça. É desgraça. Você começa a falar que a desgraça que aconteceu, vai encher de gente aqui no canal. Mas como a gente está tratando de um assunto sério, está estudando, né, tentando melhorar, ter uma nova visão da situação, as pessoas não se interessam. Né? Eu sei, porque minha mãe, eu não vejo TV, mas minha mãe liga para mim, você viu? A menina lá matou a família inteira, aquilo lá, fica com aquilo na cabeça e falando, e a televisão, se liga a televisão no canal tal, a mesma coisa, no outro a mesma coisa, e cada um, e o cara lá, dando o seu palpite, sua opinião. Gente, isso aí é um assunto que compete ao judiciário fazer a cariação das coisas. Deu a notícia uma vez, beleza, quem viu, viu, quem não viu, não vê mais. Na França acontece assim. Houve certa vez lá, os jihadistas terminaram uma escola, lá, um jornal, só falou uma vez, né? Macron falou, não quero que fale mais sobre isso, acabou, já deu o noticiário, assunto encerrado.
Quando o menino entrou numa escola lá, tirando, matou um monte de gente, é a mesma coisa. Passou a história lá e encerrou o assunto. A ordem do Macron foi o seguinte, não se fala mais nisso, e pronto. Aqui deveria de ser assim, mas eles ficam de 2 ou 3 dias. Não, você viu que o cara lá com aquela cara de tristeza. Vamos ver agora, vamos lá, agora aconteceu lá, está um cachorro lá em cima do telhado, um cavalo em cima do telhado, os caras estão indo lá, daí o repórter aparece perguntando, viu, mas vocês são civis, ou vocês são do exército, ou vocês são políticos, e o prefeito não fez nada, ninguém fez nada, então fica naquela fofocarada que não leva a nada, né? Porque aquelas pessoas lá do Rio Grande do Sul, sobreviventes que estão lá e que se sentem lesados, eles têm mais é que abrir um processo contra prefeito, seja quem lá for, e ele que explique que ele é inocente. É o máximo que tem que acontecer. Então, o que a imprensa tem a ver com isso? Nada. Ela vai anunciar depois, olha, os moradores de tal cidade lá entraram com processo contra o prefeito para apurar, para acariar as irregularidades, né? E estabelecer os culpados. Mas a mídia ela já entra no meio, ela já muda. Já faz a parte dela. Desinformação e fake news. Quantas desinformação nós vemos aí na mídia, né? A respeito de assuntos sérios, de coisas que precisa de uma seriedade, né? E faz aquele tal do fake news. Fake news não acontece só na internet, não, quando você faz uma publicação indevida. Né? Porque quando você está fazendo uma publicação indevida, se é um fake news, na hora, né, aquela página, ela diz, a sua publicação foi retirada porque trata-se de um fake news. Mas a televisão não, ela começa naquilo, insistindo, falando, mesmo sabendo que é mentira, ela vai falando, né? E vai deixando as pessoas curiosos, né? Ficam questionando, nossa, você viu? Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Por isso que as pessoas precisam sair da televisão. Por isso que assista a televisão, filme só. Os noticiários, eles não estão acrescentando nada para ninguém, não está fazendo ninguém evoluir. Está só colocando coisa negativa na cabeça das pessoas e elas cada vez mais indo de mal a pior, ficando doentes mentais, depressivos, com medo de tudo. Isso aí é um plano. Ele tem um direcionamento, é para que as pessoas continuem, né? Falando amém, amém, aceitando com medo. Nossa, você viu? Olha, vai acontecer isso, vai acabar o mundo. Gente, por isso que a gente tem que desenvolver a nossa inteligência para ser mais esperto e não cair nessas esparrelas aí desse povo. A proliferação e fake news, muitas vezes impulsionada por agendas políticas. É uma forma de corrupção da inteligência. Quando a população é bombardeada com informações falsas ou distorcidas, a capacidade de discernir, né, a verdade, tomar decisões informadas, é comprometida. Então, de repente, né, tem políticos, tem pessoas influentes que elas fazem questão de que a mídia divulgue determinada coisa para que nunca se descubra a verdade. Essa é uma razão, né? O impacto disso na educação, né? A educação é um pilar fundamental dentro de um país, fundamental. Quando a corrupção da inteligência permeia o sistema educacional, os alunos podem ser expostos a acumular assuntos enviesados e a uma visão distorcida da história e da realidade social. Isso pode limitar suas habilidades críticas e prejudicar o desenvolvimento intelectual e moral das futuras gerações. Isso aqui é gravíssimo, muito grave. E a educação, né, tendo em vista que são os políticos, a maior parte corrupta, que determinam o que deve ser ensinado ou não, eles fazem questão de praticar essa corrupção
né, como um meio de ensinamento. Você pode ver um monte de notícias distorcidas, fatos distorcidos, histórias recontadas com coisas que nunca aconteceram, né? E perda de confiança na instituição. Daí fica aquela escola lá, ela não é séria. Né? Tinha uma escola no Rio de Janeiro, aí, na época dos movimentos dos intervencionistas, Colégio Dom Pedro II, o mais famoso de muito tempo lá no Rio de Janeiro, ele ficou completamente desqualificado. Por quê? Porque os professores começaram a divulgar coisas, né, indevidas sobre identidade de gênero, entendeu? Eles tomaram isso partido, acabou com o Colégio Dom Pedro II, que era uma referência no Rio de Janeiro, entendeu? E aqui, ó, perda de confiança nas instituições. Eu via muito, na internet também acontece isso, né? Porque, assim, as pessoas, elas veem, né, os youtubers, eles estão vendo lá que a mídia está falando sobre um assunto e ela está conseguindo adepto, então a pessoa, para ganhar também pessoas para estarem vendo o que ele publica, ele começa a publicar a mesma coisa, mesmo que seja um fake news, né? O que acontece com isso aí? Isso aí acontece, né? É uma perda, né, da confiança naquilo que ele está fazendo. Só que no momento ele quer o quê? Ele quer ganhar adeptos. Né? Tem pessoas inteligentes que no final elas acabam descobrindo e falam, poxa, esse cara aí é um roleiro. Quantas pessoas assim apareceram na época da intervenção? As pessoas que estavam lá no movimento fazendo uma coisa, eles iam lá, viam, publicava completamente diferente. Né? Só porque queria. Daí vinha com aquela história lá, olha, gente, hoje eu vou falar uma coisa, o presidente vai... como é que eles falavam? O presidente vai mandar o pé lá no Congresso Nacional. É hoje. Daí chegava aqui, é pior do que os cartomantes que tem online aí. O Ser de Luz vai voltar. Você vê no mês de maio, o Ser de Luz volta. Pode aguardar. Passou março, o Ser de Luz vai voltar. Passou março, o Ser de Luz não voltou. Abril, o Ser de Luz vai voltar. Agora já estão tudo falando que o Ser de Luz vai voltar em maio. Porque eu vejo todas essas coisas aí, eu acho interessante. Entendeu? Assim era na época da intervenção. Ó, Bolsonaro vai fazer lá, vai chutar o pau da barraca lá, vai acabar com o Congresso, sei lá. Daí, dia 30, viu? Dia do Exército. Ele vai fazer alguma coisa, as Forças Armadas também. Passar pessoas, pessoas inteligentes, com diploma, que estudaram, fizeram pós-graduação e tudo, entrando nessa vibe. Daí chegava lá e falava assim, dia 30 aconteceu, não aconteceu nada, vai ter feriado, 7 de setembro, dia da bandeira, chega lá. E acabou, o Bolsonaro foi até o fim do mandato dele, não fez uma porcaria nada no Congresso, continuou, porque ele não tem autoridade para isso. O presidente ele não tem essa autoridade. O Exército, muito menos. Entendeu? E a maioria acreditando naquilo, e vamos lá, acreditando. E os caras, né, fazendo a festa, estão tudo perdido hoje, porque hoje ninguém acredita mais neles. Passou aquela fase, teve até youtubers que foi embora para os Estados Unidos, né? É complicado isso tudo, né? Então eles acabaram, a instituição perdeu a confiança, né? Quando essas instituições são percebidas como politicamente motivadas ou intelectualmente desonestas, a confiança do público na sua imparcialidade e integridade diminui, né? O que pode ter consequências graves para a coesão social e a governança democrática. Porque daí, quando você faz alguma coisa, aí o STF quer ir na correção. Então, o que precisaria fazer? Nós precisamos renovar o nosso Código Civil, a Constituição, para essa nova era da informática. Quando eu falo que eu só vou acreditar num presidente quando ele falar a primeira coisa que eu vou fazer é mudar a Constituição do país, nesse eu acredito. Caso contrário, não. Nós estamos com uma Constituição de 1888, né? Tudo defasado, daí vão criando lei, e a turma vai incorporando aquilo lá, né?
Conforme o político lá, influente, ele faz uma coisa errada, vamos formar uma lei aqui, coloca aquele adendo para que ele fique livre, né? É assim que funcionam as coisas aqui. Então, acontece que quando você começa a entender como que funcionam as coisas, mas daí fala, mas eu venho falando da religião, tu estou falando desse assunto aqui, estou, porque a briga nossa aqui é porque o ser humano, ele entenda o quão inteligente que ele pode ser em todos os setores, inclusive político. E nós vivemos uma corrupção política, corrupção religiosa, corrupção de tudo. Nós precisamos estudar tudo, tudo. No Brasil, nós somos muito atrasados. A gente tem que entender tudo que está acontecendo, desde a criação até agora, porque nós largamos tudo, deixamos tudo que as coisas acontecessem. Vieram aqui inventaram uma história como o Brasil foi descoberto, quando, na verdade, o Brasil foi explorado. Ele nunca foi descoberto, já sabiam que ele existia aqui e começaram a exploração. Como aconteceu a nossa República, né, que foi um golpe que foi dado. A independência, né, a independência do Brasil, que fala que foi Dom Pedro, não foi Princesa Isabel. Ela foi a figura mais importante que houve na independência. Participou da revolução, da escravatura dos negros, a liberdade dos negros, tudo foi ela. Né? Mas tudo ficou Dom Pedro que fez isso. Por quê? Porque nós vivemos uma sociedade machista. Eles acham que é impossível uma mulher ter inteligência. E o pior é que tem mulheres muito mais inteligentes do que qualquer homem por aí, colocando eles no pé de chinelo. Existe isso, mas eles não aceitam. Né? Desde lá do começo, numa outra live que eu fiz, né, a respeito de Satanás, que está aí um vídeo que eu fiz ainda hoje, todo o problema do Satanás ter feito alguma coisa errada para a sociedade, para a humanidade, foi porque a Eva deu a maçã para o Adão comer, né? E assim por diante. Tudo tem a mulher no meio da história. Por quê? Eles querem denegrir a imagem da mulher. O ser humano ele não é... Sendo que a mulher é super importante, a mulher que gera o filho. Ela que traz o filho na barriga 9 meses para ele nascer. Então, todo homem esquece, né, que ele saiu da barriga de uma mulher. Isso que precisava ter em mente. Né? Influência sobre políticas públicas. Tudo isso, a corrupção da inteligência, ela reflete na influência de políticas públicas também. Quando as decisões políticas são baseadas em informações manipuladas ou em uma compreensão, né, imposta por imposição rigorosa de um conjunto específico de só um tipo de crença ou prática, suprimindo o questionamento, a diversidade de opinião e o pensamento crítico entre os membros. Isso pode levar a um ambiente de conformidade forçada. Nós somos forçados a aceitar as coisas, né, onde os indivíduos são desencorajados a explorar ou expressar diferentes interpretações e perspectivas. Todos têm o direito a se expressar conforme ele assimilou aquilo. A exploração da fé. Né? A exploração da... Tem uma página que está faltando aqui, peraí. Tá. A exploração da fé. O controle social político, líderes religiosos, eles podem colaborar com governos ou partidos políticos para influenciar a opinião pública. Nós vimos aí a turma toda, era uma porção de pastor subir em palanque e dizendo, não, é Deus acima de tudo, a Bíblia, colocaram lá a Bíblia junto com a Constituição, né, dizendo que aquilo era Deus que fez, Madonna Mia, que ela foi Javé que fez. Quer dizer, que mistura, embola tudo meio de campo, né? A desinformação e a propaganda. Eu sou contra a propaganda de político na televisão, porque eles obrigam você a ver aquilo que você não quer. E eles só falam besteira. Eles não chegam, eles nunca fazem, por exemplo, chegar e falar assim, olha, se eu conseguir ganhar
eu pretendo fazer isso aquilo, minha proposta de governo é essa, no setor da educação eu quero fazer isso, na saúde eu vou fazer aquilo, eu vou regularizar a situação dos templos religiosos. Eu tenho aqui no meu bairro onde eu moro, né, uma escola, não vou falar o nome, essa escola ali funciona uma igreja, ela simplesmente abriu uma escola fundamental, porque a igreja pode ter, só que ela funciona num terreno que é da prefeitura, que ia passar uma rua, a prefeitura doou esse terreno para ela, ela fez uma corrupção política que aconteceu, e agora ela funciona também como ensino médio, e queria, que é muitos carros que vêm, tem uma praça na frente, então não tem, né, local para o pessoal estacionar o carro quando vem nessa escola. Então, há pouco tempo atrás, o diretor da escola, que é o pastor também da igreja, queria desativar a praça que existe para fazer estacionamento da igreja, né? Daí eu vi, lá tem uma praça uma academia ao ar livre, eu estava lá e o pessoal todo se reunindo, fazendo abaixo-assinado, né, porque o prefeito vinha ali naquela escola, né, e eles não deixavam o público entrar, porque diz que o prefeito ia só falar com o diretor da escola, não sei o quê, foi uma ruaça. Até que eu me meti na história e falei, peraí, o prefeito vem aqui? Então vamos aguardar ele aqui. Fui lá, falei com o motorista lá que vieram antes, eu falei, o prefeito vem aqui? Ele falou, vem. Eu falei, onde ele vai? Ele, vai lá. Ele foi convidado, como é que é? Por que o público não pode entrar? Ele falou assim, o que é o assunto? Contei para ele, ele falou assim, não, ele vai falar com vocês primeiro. Ficamos tudo lá na praça, lá esperando, chega o prefeito. Na hora de falar, a hora que o diretor viu que o prefeito estava lá conversando com a gente, ele desceu correndo e abriu o portão da escola e falou que podia entrar. Eu falei, mas o senhor falou que ninguém podia entrar? E agora você vem dizer que pode entrar? Eu falei, nós vamos conversar aqui mesmo. E o prefeito ficou 40 minutos conversando com a gente, né, explicando para ele que não poderia ser tirado daquela praça dali, que é o único local que tinha do bairro, né? O diretor da escola ficou possesso com a gente, e o prefeito ficou do nosso lado, mas nós tivemos que ir lá e interferir. Entendeu? Quer dizer, eles fazem tudo por baixo do pano, ignora a inteligência, né? Quer dizer, que se não tivesse ninguém lá, com certeza essa praça não existia mais, simplesmente para que os poderosos pudessem colocar os carros deles ali, enquanto eles vêm congregar, enquanto eles trazem os filhos na escola, né? Porque nenhum é daqui do bairro. Falei para o prefeito, falei, você vai na conversa desse povo aí essa escola funciona aqui, mas nenhuma dessas pessoas é daqui do bairro. Né? Você tem que fazer as coisas pelo bairro, você não vai fazer? Né? Então, no fim, até fiquei amiga do prefeito, no caso, porque a gente precisa interferir em certas coisas, não deixar que as coisas aconteçam como eles querem, né? E a imposição rigorosa de um conjunto específico de crenças e práticas, então, era essa igreja aí, ela querendo se impor, achando que tinha que ter um estacionamento para ela, né? A desinformação e propaganda. Quando, né, a mídia ela traz uma desinformação sobre determinada coisa, aquilo lá afeta todas as pessoas, né? Ela é um disfarce de ensinamento religioso. E a outra coisa, ela complica a situação, né? Ela complica por quê? Porque ela faz o papel dela que nem sempre, né, é tão levado a sério assim. E isso prejudica muito. Deixa eu me achar aqui, só um minutinho, por favor. Então, por que nós estamos trazendo, né, essa ideia de que o ser humano ele precisa urgente estar buscando, né, pelo conhecimento, buscando pelo entendimento, né? Para ele ter a noção do que pode ou não pode ser feito, né? E como que nós vamos resolver esse problema? Né? A desinformação, já falei, os fake news, a educação teológica crítica, né? Promove a educação teológica
que incentiva o pensamento crítico e a análise independente dos textos sagrados. Aqui, os religiosos, né, eles se impõem, né, com os textos que eles querem, com o intuito de que está ensinando a pessoa. E muitos dos políticos, eles são coniventes, né, conivente aqui com os líderes, né, religiosos, eles fazem tudo para favorecer, como estava acontecendo ali, né, nessa situação aí desse bairro aqui. Então, a gente precisa entender as coisas para a gente estar desenvolvendo as nossas capacidades e tentar, né, mudar essa situação, porque o ser humano ele precisa se desenvolver em todos os setores da vida, não só no espiritual, em tudo. Adquirir conhecimento, quanto mais ele puder, melhor ele será, mais ele será um ser independente, um ser capaz de discernir todas as coisas da vida. Tá? E era isso que eu queria trazer para vocês. É mais assim uma preparação, porque agora eu vou falar a seguir um novo vídeo sobre a corrupção da inteligência nas instituições religiosas. Namastê.